De check-in, ó. Acho que faz umas 2 semanas que eu não venho aqui conversar com vocês ao vivo, cedinho, tomando aquele nosso cafezinho gostoso. Vou colocar um comentário aqui. Nossa, tem tanta coisa, até tem uma cola aqui, gente. Tem tanta coisa pra falar, porque eu fiquei vários dias sem falar, né? Mas vou colocar um comentário aqui, fixar esse comentário para que as pessoas saibam do que se trata, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, upload em check-in. Não sei se eu consigo resumir em poucas palavras tudo que eu vou falar, mas eu quero me manter dentro do tempo do Pomodoro. Então, o que eu vou falar, o que eu vou colocar aqui é uma frase que eu escolhi para conversar hoje com vocês. Já vou colocar aqui. Rapidinho. Oi, querida, tudo bem? Saudades, né, gente? Ah, eu também sinto falta de vir conversar, ou até mesmo outras atividades, que eu não fiz outras atividades também, né? Não foi só vir aqui fazer live. Mas eu tava com dificuldade de falar, gente, então. Pronto, tá aqui. Agora eu vou comentar, vou fixar esse comentário. Pronto, tá aqui. Primeira novidade, então vamos falar de coisas que aconteceram, coisas que vão acontecer, né? A primeira novidade, eu vou trazer toda semana, especialmente na primeira live da semana, algumas vezes não vai ter live na segunda-feira, mas a maior parte das vezes vai ter. Porque vai ter uns feriados aí agora no segundo semestre, alguns caem na terça, então acho que eu não vou fazer live nem na segunda nem na terça. Isso até é resultado de algumas coisas que eu reavaliei agora nesse período que eu fiquei mais reclusa, tá? Mas a primeira live da semana eu vou trazer uma frase, que é uma frase que tem a ver com... que é uma frase que eu acredito que seja importante, é uma frase que tem a ver com aquele momento, é uma frase que tem a ver com o que eu vou falar também na sequência, tá? E a frase que eu trouxe hoje é essa aí, ó. A vida é a arte de desenhar sem borracha. E essa frase é do John Gardner. Deixa eu até pegar aqui. Esse John Gardner, ele foi um político americano, tá? Mas também foi um escritor, ele era secretário... Uma pausa aqui, aí, opa, deu uma pausa aqui, né, gente? Desculpa. Deu um problema na minha internet. Ele era secretário da Saúde, da Educação e do Bem-Estar nos Estados Unidos há muito tempo, porque... Não, e ele viveu, assim, 90 anos, tá? E ele teve muita participação nessa coisa do bem-estar, do comunitário, escreveu muitas publicações a respeito de qualidade, de melhoria. E aí, ele é autor dessa frase, então, a vida é a arte de desenhar sem borracha. Então, pensando nisso, né? Se a gente for pensar nisso, é bem real, né? Eu trouxe essa frase, me veio ontem porque eu tava programando, né? Bom, vou fazer a live, vou falar das coisas que aconteceram, das coisas que eu não fiz, né? Das coisas que eu fiz nesse período que eu fiquei reclusa, fiquei cuidando de mim. Isso me fez pensar muito sobre como a gente faz, como as nossas atitudes, as coisas que a gente vai fazendo ao longo dos dias. Eu não tenho como voltar atrás e apagar. Eu tenho como fazer diferente hoje, mas eu não tenho como ir lá no ontem e apagar o ontem. Então, essa coisa do... Por que eu tô falando disso, né? Porque qual foi o último evento que eu participei e que a gente estava aqui ativamente, né, trabalhando? Foi a Tríade de Virgem. E a Tríade de Virgem, ela teve muito a pegada do... abrir mão do perfeccionismo, abrir mão do perfeito na nossa vida. A vida é a arte de desenhar sem borracha, ou seja, eu vou ter que conviver, eu vou ter que aprender a conviver com as coisas maravilhosas que eu faço, sim, mas com as que não são tão maravilhosas, com as situações bonitas e com as situações não bonitas. Eu não tenho como voltar e apagar. E a pegada do signo de Virgem tem muito essa, né, de fazer certo a primeira vez, de eficiência, né? Aí eu fiquei refletindo sobre isso, e por isso que eu escolhi essa frase. Então, assim, pra mim é assim, apesar de a vida ser a arte de desenhar sem borracha, na verdade, é até bom que a vida seja a arte de desenhar sem borracha, porque a gente
a gente... Vocês já repararam como a gente aprende muito mais no erro do que no acerto? Quando a gente faz uma coisa e a gente acerta de primeira, aquilo não proporciona para nós todo o aprendizado que um erro proporciona. E aí eu quero colocar entre aspas, tá, gente? Erro e acerto, porque são questões de julgamento, né? Para mim, depois que eu comecei a estudar música, eu comecei a ter uma frase na minha cabeça que é uma frase que eu uso para tudo, que é assim: não existe certo ou errado no processo de não existe certo ou errado no processo de aprendizagem. Enquanto eu estou aprendendo, eu não estou nem acertando nem errando, eu estou aprendendo. Então, isso serve muito para quando a gente está estudando alguma coisa nova, como por exemplo um instrumento, né? E aí eu fiquei pensando, tá, mas isso poderia ser a própria vida, né? Tudo, digamos assim, ah tá, Vilca, mas tu já sabe se relacionar. Talvez não, talvez eu saiba me relacionar num determinado nível, mas uma outra parte de mim ainda está aprendendo. Tu já sabe cuidar da tua saúde? Talvez não, talvez eu tenha consciência de determinadas coisas e outras não. Então, existe uma beleza muito grande na vida ser a arte de desenhar. Nesse negócio da vida ser a arte de desenhar sem borracha, existe uma beleza muito grande, que é justamente o erro, entre aspas, né? Ser essa alavanca, tá? Que nos impulsiona para um acerto. Que eu nunca tenho como saber, né, o que é o certo e errado, a não ser que eu passe pelas duas coisas. Ah, Vilca, mas tu pode ver o exemplo dos outros. Realmente, a gente pode ver, mas só naquilo que a gente já tiver consciência de que é o certo para nós. Eu só consigo ver o certo no outro quando eu já tenho consciência do que é o certo para mim. Senão, eu não consigo saber que aquele é o certo para mim. Eu preciso passar pela experiência. Então, que bom que a vida é a arte de desenhar sem borracha, né? Apesar de ter várias coisas que a gente gostaria de voltar e mudar, né? Porque às vezes a gente faz umas bobagens. E também gostaríamos de mudar episódios de coisas que fizeram conosco, né? Bom, então, essa é a primeira novidade. A gente sempre vai ter uma frase aí para pensar durante a semana. Eu vou ficar falando dessa frase aí durante a semana, tá? E então, voltando aqui, né? Essa frase surgiu nesse período em que eu estava reclusa, pensando a respeito das coisas que aconteceram na Tríade de Virgem. Então, para falar para vocês o que aconteceu lá, a gente teve, na Tríade de Virgem, a gente não teve... eu não fiz a contoterapia. Quem fez a contoterapia foi a Márcia, e eu fiz a parte que é a parte de processos, sistemas e métodos, que tem a ver com personalidades, porque eu e a Luísa conversando, a gente pensou, né, como eu tenho 6 certificações internacionais em metodologias, né, que são processos, e 4 certificações como Life e Business Coach, apesar de eu não falar muito sobre isso, eu tenho 4 certificações de coach. Então a gente pensou, faça essa parte aqui, que é a parte especial relacionada àquele signo, e vamos chamar alguém para fazer a contoterapia. Então, o que aconteceu? A Márcia, a gente fez uma reunião antes para, né, falar sobre qual que é a pegada arquetípica para ela escolher uma história. Tá diminuindo muito a internet, né, gente? Desculpa. Mas então a Márcia escolheu uma história super legal que tem a ver com perfeccionismo, que tem a ver com paciência das coisas acontecerem, que tem a ver com pequenos passos, de plantar, de regar, de remexer a terra, até que surja algum resultado, né? Que tem muito a ver com isso tudo que a gente está conversando. E na contação da história, normalmente, quando eu tô contando a história, eu não fico com uma cena mais marcada para mim, certo? Já que eu tô sempre, né, com a próxima fala engatilhada. Dessa vez eu participei como ouvinte da história, né? E aí eu participei do processo da contoterapia, conforme vocês já conhecem. Então, gente, qual foi a cena que ficou mais marcada para mim na história que ela contou? Nem foi uma cena, foi uma frase. E a frase foi: 1 ano de cuidados. Porque, né, lá na história existe essa tarefa. É dada para as pessoas uma tarefa que elas precisam retornar depois de 1 ano
com o resultado, digamos. E para mim ali ficou aquela frase, 1 ano de cuidados. Cuidado não foi uma palavra que ela colocou na história, mas para mim veio assim. E eu escrevi isso e fiquei com isso na cabeça e aquilo começou a avassalar a minha mente. Sabe aquela coisa, tu tá indo trabalhar e 1 ano de cuidados. Tava indo ensaiar, 1 ano de cuidados. Tudo que eu tava fazendo, tava vindo aquela frase e eu comecei a me perguntar, mas o que é isso, gente? O que é 1 ano de cuidados? O que significa isso? Então, na contoterapia é isso que acontece, né, gente? A gente fica com uma cena e depois aquilo é assim, uma mensagem do teu subconsciente pro teu consciente dizendo: tem alguma coisa para tu olhar ali, dá uma olhadinha aqui que de repente tem alguma coisa. E comecei a ficar tipo, meu Deus, eu não sei o que é 1 ano de cuidados. Mas aí o que eu fiz? Comecei a pensar assim, bom, vou fazer o que eu sei fazer em relação a isso, né? Comecei a observar os sinais que apareciam pra mim, e aí eu comecei a precisar ficar cada vez mais reclusa, e comecei retornei lá no começo do offloading, que é a metodologia que eu construí, né? Pra ver o que eu podia olhar. Então peguei lá do primeiro passo e comecei a fazer novamente, como se eu estivesse fazendo uma grande revisão. E acabei fazendo uma grande revisão de todo o meu portfólio, de tudo que eu tenho de iniciativas de transformação, observando, né, o meu ponto de partida, o business is my business, já falei aqui para vocês, né, meus pontos de partida nas diversas áreas da vida e achei um monte de coisa que eu estava desenhando bem bagunçadinha. Mas eu não posso voltar e apagar, né? Porque não dá para eu desenhar, não tem borracha para apagar a vida, certo? A vida só vai acontecendo, né? Então, eu comecei a observar, nossa, tá aqui, ó. Nesta área aqui, eu preciso de cuidar. Nessa outra área, vamos lá, né? Passando pelas áreas da vida. Amor lá, amável. Preciso de cuidados. Sem dúvida. Porque, pensando sobre as minhas relações, acho que não estou num nível aprofundado, com várias pessoas, né? Então, aqui precisa de cuidados. Mas essas mensagens não foram chegando assim, ai, eu não fui lá no racional. Eu usei os elementos da metodologia para me colocar, né, disponível para ouvir o que chegava de recado. Então eu tenho que, primeira coisa, me coloco disponível. Ai, mas eu não consigo me colocar disponível só pensando, Vilca, beleza? Então usa alguma ferramenta, como as que tem dentro do offloading. Eu fui fazer isso, certo? Então, amor, puxa, amor romântico tá precisando de revisão. Relacionamentos com filhos, com família, com amigas, tudo precisando de revisão. Então, opa, aqui tem um ponto para ver, 1 ano de cuidados. Saúde, nossa senhora, né, gente? Essas últimas 3 semanas eu passei assim, ficando doente, crise de alergia, ano passado eu tive Covid, montes e montes de coisas que eu preciso olhar, aquelas coisas que a gente sempre tá adiando, né, porque não se coloca em primeiro plano. Estou longe do meu estado futuro desejado. Então, 1 ano de cuidados. Eu comecei a identificar. É isso então. 1 ano de cuidados para que eu possa dar os passos em direção a esse estado futuro desejado na minha vida amorosa, na minha vida de saúde, na minha vida financeira, nas coisas da minha casa. Claro, entendi. Então, esse 1 ano de cuidado... E aí, assim, lembrando da história que a Márcia contou na Tríade, esse 1 ano de cuidados é plantar, baby steps, né, gente? Um pouco por vez, tá? Um passinho por vez. Então, tem que plantar, talvez tenha até que escolher qual é a semente em alguns casos. Aí tem que adubar lá, tem que preparar a terra, talvez antes de plantar ainda, né? Então, isso foi se revelando. Sempre eu fiz a seguinte pergunta, para que se revelasse o que era esse 1 ano de cuidados que ficou marcado para mim. E a gente tem uma coincidência incrível aqui, né? Que num círculo eu tô trabalhando a história
da La Loba, que também é esse coletar de ossos, que também é essa coisa de descoberta, né? O que eu deixei perdido, o que eu quero resgatar, né? E no outro círculo eu tô trabalhando os 3 cabelos de ouro, que é o círculo que fala do cansaço, a história que fala do cansaço e que fala das podas necessárias. Então, nessa coincidência incrível, né, e juntando com o que aconteceu no workshop da Tríade, um ano de cuidados, eu comecei a me perguntar o seguinte: bom, eu não sei o que significa esse um ano de cuidados, eu não sei o que é pra eu fazer, eu não tô entendendo, eu só sei que eu tô ficando doente, eu só sei que eu tô ficando insatisfeita, eu só sei... Eu começo, né, a observar o meu corpo, os meus sentimentos, muito no corpo, menos na mente, porque a minha mente, ela me engana muito. A minha mente está preparada para dizer assim para mim, vai e continua, faz mais, faz mais, faz mais. Ela foi treinada para isso, então até a minha mente eu vou precisar trabalhar para que ela, né, mude também, se transforme nesse um ano de cuidados. Porque ela tá treinada, ela foi educada, ela tá toda domesticada para ser a tarefeira. Basicão, padrão basicão Vilca, tá? Então, qual era a pergunta que eu me fazia a cada observar, a cada vez que me chegava alguma informação ou que eu estava fazendo essa análise, né? Essa análise de, tá, o que é ser um ano de cuidados? Aplicando as técnicas do offloading, voltando lá na minha agenda fixa, voltando na minha lista mestra, revisando todo o meu apontar, né, que é quando a gente olha para as áreas da vida, olha para o nosso business is my business, né, para esse estado atual, depois olha para o estado futuro desejado, para depois derivar projetos, derivar novos hábitos, derivar transformações, né? Quando eu tava fazendo isso durante esse período todo que eu tava bem quietinha aqui da internet, eu não tinha as respostas. As respostas não estavam no meu consciente. Então, eu sempre me perguntei, eu fui me perguntando assim, a cada vez que eu ia trabalhar um pouquinho disso, eu me perguntava assim: qual é a próxima coisa certa a fazer, Vilca? E esse certo é o certo para mim. Qual é a próxima coisa certa a fazer? O que eu considero que é apenas a próxima coisa certa, não todo certo, não tudo que eu preciso resolver, não tudo que eu quero transformar. Para quê? Lembra que eu falei que eu tô olhando tava olhando 3 histórias, né? Isso foi um composto de 3 histórias. A história que a Márcia trouxe na Tríade, La Loba e os 3 cabelos de ouro. Por quê? Porque a gente muito tarefeira, a gente quer assim, ou tudo ou nada, juntando com as energias virginianas também, né? O perfeito, o certo, o maravilhoso, o eficaz. Essa é a minha característica. Então, assim, sempre fazendo o 100%, ou se eu não consigo 100%, o 95%, digamos, ou em busca disso, né? E me colocando numa situação, muitas vezes, de extremos. Então, ao invés de eu pensar no todo, eu pensava assim, tá bom, Vilca, vida amorosa. Qual é a próxima coisa certa a fazer? Vamos colocar aqui no nosso portfólio. Tá bom, Vilca. Vixe, aí. Nossa, gente, desculpa, mas a internet tá super falhando, né? Saúde. Qual é a próxima coisa certa a fazer? Apenas a próxima coisa certa. Mas, Vilca, daí tu não vai chegar, tu não vai conseguir fazer os grandes projetos, etc. Aí é que eu me engano pensando assim. Por quê? Porque o caminho se revela à medida que eu vou me engajando nos passos. Então, à medida que eu vou dando os passos, eu vou me engajando, mais informações vão chegando para que haja mais clareza. Clareza de visão, clareza de futuro. Clareza de visão de futuro. Então, ao invés de eu precisar decidir, né, 100% das coisas, ou planejar 100% das coisas, ou ter aquele portfólio todo completo, eu fui me perguntando qual é a próxima coisa certa a fazer em cada área da vida. E aí, claro, à medida que eu fui fazendo essa pergunta e me engajando nessa atividade, algumas maiores, outras menores, pensando sempre no pequeno, tá? No micro, nos pequenos passos,
foram surgindo as respostas do que é esse 1 ano de cuidados, né? Como é que eu vou proporcionar para mim mesma esse 1 ano de cuidados, que foi a frase que ficou para mim na história da Tríade de Virgem. E, mais ainda, sabendo que a vida é a arte de desenhar sem borracha, ou seja, sabendo que cada passo que eu vou dando, eu não tenho como voltar e apagar. E que muitos passos que eu dei foram os que me trouxeram para uma determinada insatisfação ou por uma determinada situação não tão favorável. Deixa eu só tirar essas notificações aqui, gente. Não tão favorável em relação ao meu dinheiro, não tão favorável em relação à minha saúde, não tão favorável nos meus relacionamentos, não tão favorável na minha casa, né? Não satisfatória para mim. É claro que a baliza, o ponto de comparação tem que ser essa minha satisfação. Aqui o secretário da Saúde, Educação e Bem-Estar. A minha satisfação em relação à minha saúde, o meu bem-estar, né? A minha educação ou meu conhecimento, enfim, aquilo que eu quero. A minha baliza, o meu ponto de comparação tem que ser o meu desejo, certo? Então, quando a gente está falando aqui certo e errado, ou apagar, não apagar, não é com o que é considerado de fora, é considerado aqui, interno. Só que muitas vezes a gente nem sabe isso. E aí foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei 1 ano de cuidados, 1 ano de cuidados. O que significa isso? E fazendo essa pergunta, qual é a próxima coisa certa a fazer nesta área da minha vida, é que foi se revelando o grande, o maior desejo. Aquele desejo grande que às vezes a gente acha que não tem, ou que não, né, que não, isso aí não é pra mim. Então, isso que eu queria falar pra vocês hoje, tá? Que foi, né, o encerramento aí das últimas atividades que eu fiz aqui na internet, tá? Acabei fazendo essa grande revisão do meu portfólio todo, tanto da minha vida pessoal quanto da minha vida profissional. Então vocês vão ver bastante diferenças nas coisas que eu venho fazendo aqui por conta dessa revisão, tá bom? A primeira já é essa aqui, né? Ter essa frase da semana pra gente começar a pensar um pouco a respeito disso. E com bastante... E o que aconteceu, né? Como eu tinha na cabeça esse horizonte de 1 ano de cuidados, que foi o que veio da história, eu pensei assim, eu não preciso ter essa pressa. Eu tenho 365 dias e 6 horas, né? Eu tenho 365 dias para descobrir, para ser gentil comigo mesma, para encontrar as minhas respostas, para cuidar de mim. Então, fica aqui o meu convite para vocês. Vocês vão ouvir falar muito desse 1 ano de cuidados, porque é óbvio que eu vou aplicar isso que eu aprendi, porque é para isso que serve a contoterapia. Uma vez que a gente descobre alguma coisa, é para isso que serve, né? Descobrir uma coisa, seja numa história na Tríade, seja numa sessão de contoterapia aqui no Instagram, seja num círculo de mulheres, aonde eu estiver, ou seja até mesmo através de uma leitura que eu faço. Descobrir alguma coisa a meu respeito, para que aquilo serve? Para eu me transformar, para ficar mais livre, para ficar mais feliz, sorridente, né? Para ficar mais de bem comigo mesma, tá bem? Então, é óbvio que eu vou fazer alguma coisa a respeito disso. Já estou fazendo, na verdade, né? Apesar de eu não estar comentando aqui durante esses dias, eu já comecei o meu 1 ano de cuidados. E o começo de tudo foi fazer essa pergunta. Foi começar a olhar para cada área da minha vida e me fazer essa pergunta. Mediante esse cenário atual, qual é a próxima coisa certa a fazer, Vilca? Mediante o cenário que eu estou vivendo hoje, na minha saúde, qual é a próxima coisa certa a fazer? À medida que eu fui fazendo essa pergunta, executando aquela próxima coisa certa, é muito grande o que eu quero, a próxima coisa certa. Divide em partes menores e aí vamos para a próxima coisa certa. À medida que a gente vai executando essa coisa, o resto do caminho vai se revelando. Então a clareza vem do nosso engajamento nas atividades que a gente percebeu como a próxima certa. E assim a gente começa a revelar todo o caminho. E aí eu comecei a perceber, tá, aqui tem um projeto que eu quero fazer.
Aqui tem um hábito que eu quero mudar. Aqui tem algo que eu não quero mais na minha vida. Cortar, podas necessárias. Aqui tem uma coisa totalmente nova que eu não conheço, não sei fazer e vou me engajar agora nisso. Então vocês vão ouvir falar muito de um ano de cuidados. A princípio, eu não vou deixar ele público, vou fazer esse projeto só para mim. Mas eu já tô escrevendo ele justamente porque se algum momento, daqui um ano, né, eu achar que ele tem algum valor não só para mim, mas para outras pessoas, eu vou deixar ele público de alguma maneira, tá bem? Então, desenhando sem borracha, né? Já que eu vou desenhar sem borracha, duas coisas que eu posso fazer. Tentar acertar, né? Tentar ser mais assertiva. Não é acertar, né, no tipo, a resposta é A, e entre A e B a resposta é A. É mais assertivo, digamos, entre um 0 e 1, um 0,8, algo assim, mais assertiva, mais perto do que é bom pra mim, lembrando que a baliza é o meu bem-estar, né? E caso eu erre, já que a vida é a arte de desenhar sem borracha, caso eu erre, eu me beneficiar deste erro. O que é o benefício do erro? É ser essa alavanca que me mostra o que é o certo para mim. O que é o certo para mim. Tá? Então eu encontrar, né, dentro de mim quais são os sinais que me mostram que aquilo é um erro para mim, para que eu possa entender o que é o meu certo também, porque às vezes a gente vive com essa baliza externa, né? O certo para a sociedade, o certo para minha família, para o meu chefe, enfim, para qualquer pessoa. E aquilo não é o meu certo. Então, eu tenho que usar a minha baliza interna, que é esse meu bem-estar, essa minha satisfação, o meu prazer, a minha alegria, né? O meu êxtase, e fazer essa comparação. À medida que eu vou fazendo isso, eu vou conhecendo o meu certo, mas eu passo por muitos errados para eu conhecer o meu certo. E tá tudo bem, a vida é a arte de desenhar sem borracha mesmo. O erro entre aspas, me alavanca, me propulsiona, né, em direção ao meu próprio acerto. Ok, queridas? Então, isso que eu queria falar hoje. Então, só fechando, Tríade de Virgem foi isso, tá? Talvez eu venha contar a história, não sei, eu vou ver se... Com certeza essa história, ela vai fazer parte do meu repertório de histórias aí dentro dos círculos e tal, mas não sei se aqui pelas lives eu vou conseguir contar ou vou gravar um vídeo, não sei. Só deixando um recadinho então, a nossa próxima tríade, que é a tríade de Libra, vai ser no dia 25 de setembro, tá? Então falta mais ainda 2 semanas, né? E eu e a Luísa vamos fazer a live mensal no dia 22. Eu vou começar a passar a agenda por aqui também, tá bem? Era isso, queridas. Que bom estar de volta, um monte de coisas para falar. Um ano de cuidados e desenhando sem borracha. Eu até vou colocar como subtítulo assim, um ano de cuidados, desenhando sem borracha. Tá bom, gente? Beijos. Até amanhã.